Vamos lá, vamos tentar novamente. Tomara que dê certo. Boa noite, sejam bem-vindos. Estamos tentando fazer um teste aqui, vamos ver se dá certo. Vamos. E continua do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Está. Olha os nervos ficando à flor da pele, gente. Cadê os universitários para nos ajudar? Pois é, a equipe da comunicação está aqui, né? A Érica, o Gustavo, a Gi. Vamos ver aí se eles conseguem nos orientar, porque eu não sei. Acho que a minha imagem, o pessoal está conseguindo ver. Você está me vendo bem, Su? Estou te vendo e vejo a minha congelada, como se fosse uma foto. Tá, a sua para mim não entra. Nada. Eu acho que nem. Gente, vocês que estão assistindo, vocês conseguem ver a imagem da Sueli ou não? Olha, o Gustavo já deu uma dica para gente. É, né? Pra gente não desistir. Continuar Não, assim. é para testar a fé. Ó, tá vendo? O seu não dá pra ver nada. A minha imagem, vocês conseguem ver, Gustavo? Olha, o pessoal sugerindo para atualizar o Insta. Vou Será, Su, que o tentar. seu tá. Tá. Vou Enquanto isso, sair. Vou sair. eu vou conversando com eles aqui, mas Isso. não demora, hein? Qualquer coisa a gente faz no Tá, áudio, tá bom? tá bom, tá bom. Tá, tô esperando. Gente, como vocês viram, a gente tá com um pouquinho de problema, porque a Sueli a gente não tá conseguindo atualizar a imagem dela, né? Mas não seria diferente, né? Nós vamos falar aí de um tema tão importante que são as emoções à flor da pele. Neste tempo está sendo bastante difícil a gente lidar com as emoções. No dia a dia já não é fácil, né? O dia a dia já é tão exigente que tem hora que a gente se perde, faz o que não deve, responde como não convém, e quando a gente menos espera, já meteu os pés pelas mãos. E assim tem sido ao longo da nossa vida, né? Sobretudo agora, dentro dessa situação nova, dentro desse isolamento, né? Já vamos aí para mais de 60 dias, o nosso vai ficando aí meio que saturado. Então, eu gostaria de pedir a vocês que não saíssem. Eu tenho certeza que seremos surpreendidos, né, com o que Deus tem reservado para nós nessa noite. Não é à toa. E eu quero que você se mantenha firme aí, né? Mantenha com seus nervos bem equilibrados aí, porque eu tenho certeza que com toda a bagagem que a Sueli tem, com a docilidade que ela tem, ela vai trazer para nós dentro de uma moção daquilo que Deus tem reservado para cada um de nós, tá bom? Eu separei aqui algumas perguntinhas que eu quero fazer para ela. Se vocês tiverem perguntas também, podem colocar aqui, que nós vamos estar respondendo na medida do possível. Aquilo que a gente não souber, a gente vai dizer que não sabe. Até nos comprometemos em tentar buscar aí uma resposta. Mas coloquem aí, tá? Espero que dê certo, que ela consiga, né, atualizar o Insta e participar conosco aqui. Se caso ela não conseguir, nós vamos fazer via áudio, porque vocês conseguiram ouvi-la, né? Então, nós vamos fazer via áudio para ouvir aquilo que ela reservou para nós. Ó, ela tá voltando, vamos ver se dá certo. Peraí, deixa eu aceitar ela aqui. Enquanto ela entra, eu também vou fixar o tema dessa noite, né? Que são emoções à flor da pele. Eu vou colocar aqui o tema e vamos ver se ela consegue entrar. Su, Oi, está me ouvindo? estou ouvindo, estou vendo. Está me ouvindo? Ouço. Tá, mas a sua imagem realmente não aparece. E o Insta, ele estava atualizado, não está desatualizado. Tá. Vamos fazer assim mesmo? Vamos. Uma pena, mas que bom que ainda dá para te ouvir, né? Ainda bem. Você já ia começar a roer as unhas. Pois é, né? Acho que nada é por acaso, já é para a gente poder
saber lidar, né, com toda essa situação. E nem tudo sai como a gente quer, como a gente planeja. Eu acho que isso tudo já está dentro do tema, né? Exatamente. A gente Tá, planeja então, de um jeito e as coisas mudam, né? sim. Su, vamos nos apresentar? Vamos. Tá, então pode começar. Deixa você fazer as honras aí da sua apresentação. Bom, gente, boa noite. Alguns já me conhecem. Eu sou a Sueli, sou psicóloga, mãe, filha, amiga, esposa. A gente carrega uma bagagem, né? Uma história de vida. Eu amo a vida, amo viver e estou muito feliz com esse convite da Lu. É muito importante a gente levar para vocês um pouquinho mais de informação sobre as nossas emoções. Geralmente nós não damos muita atenção, né? E estamos vivendo esse momento de pandemia. Tenho me atualizado bastante, fazendo cursos voltado para esse atendimento. Tenho algumas Sim, especializações. Uma delas é na atuação de desastres e emergências, então eu me coloco à disposição também, se vocês tiverem dúvidas, tiverem alguma inquietação, algum tipo de preocupação. Também me especializei em crianças e adolescentes. É um público que eu adoro atender, adoro ter contato com eles. Nesse momento sim. de quarentena, muitos pais não sabem, né, como lidar, estão se cobrando bastante. Então, saibam que eu estou à disposição para a gente falar sobre isso também. Bacana, que É, ótimo. Muito bom isso. Muito bom mesmo. é isso, senão eu vou ficar falando até amanhã. Junta nós duas que nem gostamos muito de falar, né? Pensa. Nem gostamos, é pena que é só uma hora. É verdade, passa muito rápido, né? Muito. Bom, algumas pessoas aqui também me conhecem, outras eu vi pelo nome, eu acabei não reconhecendo, mas meu nome é Luciana, né? Sou mãe também de três filhas, tenho uma filha de 24 anos, uma de 13 e outra de 8. Sou casada, né? Graças a Deus. Faço parte da Igreja Católica, sou do Movimento da Renovação Carismática, onde lá eu exerço o ministério da pregação há 10 anos. Neste tempo, eu estou aí coordenando um ministério, né, da pregação da região Itapevi e faço parte de um projeto, que é esse projeto no qual nós estamos realizando essa live, no qual eu sou a fundadora do projeto, onde nós trabalhamos aí formação humana, autoconhecimento, temperamentos controlados pelo espírito. Temos um público-alvo aí, né, se pode dizer assim, de mulheres também, no qual a gente trabalha um pouco sobre o autoconhecimento feminino, a formação humana feminina. Fazemos oração pelo ventre, homens, com jovens também, né? A Sueli faz parte desse projeto, temos uma parceria bacana. E eu louvo muito a Deus por vocês que estão aqui nesta noite, né? Vamos falar sobre esse tema tão importante, né? Extremamente importante, que são as nossas emoções, né? Como eu dizia antes da Su conseguir entrar, a hora a gente consegue controlar, a hora a gente não consegue. E esse projeto veio mesmo para agregar, para nos ajudar, sabe? A gente se conhecer, entender quem nós somos e saber aonde nós podemos atuar dentro de nós mesmos, aonde eu tenho controle, aonde eu não tenho, aonde eu preciso de ajuda, né? Então, esse projeto hoje ele já tem, acho que em torno de 16, 17 membros. É, Agora, em abril, fez 2 anos de existência do projeto, onde nós fazemos algumas formações humanas. E aí nós vamos falar um pouco mais sobre isso, né? A Adriana está colocando aqui, ó, gostaria de falar um pouco do luto no isolamento social. Interessantíssimo, viu, Adriano? Acho que neste tempo dá um tema muito rico para se trabalhar, viu?
Excelente sugestão. Su, você está ouvindo ainda? Tá aí? Sueli? Tá bem complicado hoje, hein, para tentar fazer essa live. Eu vou tirar a Sueli novamente, vou esperar ela entrar, porque a voz dela não está aparecendo para nós. Vamos ver aí se a gente consegue. Enquanto isso, eu vou falando um pouco sobre o trabalho que nós temos, que está dentro desse tema que nós vamos abordar hoje. Eu não consigo nem remover a Sueli aqui. Gente, tá complicado. Mas vamos manter aí firmes, que eu tenho certeza que seremos surpreendidos. Como eu falei para vocês, eu separei algumas perguntas para ela e gostaria que vocês também deixassem registrado aqui, né, as perguntas de vocês, sugestões para outros temas, para que a gente possa se preparar e fazer uma boa apresentação, um bom trabalho dentro disso que vamos ver aqui se a gente consegue trazer a Su de volta. Olha lá. Só um minutinho, gente, que eu vou tentar conectar com ela de novo. Vamos ver se ela vem. Então, e aí, dentro das emoções, o que eu estava refletindo hoje durante o dia, né? E me vinha assim para a gente poder falar um pouco sobre isso, né? O que são as emoções? Né? É importante que nós saibamos identificar o que são, se emoção é a mesma coisa que sentimento ou não, né? Se há uma algo que faça essa distinção desses dois, entre emoção e sentimento, e se existe, como eu identifico isso, né? É importante para que a gente, ó, vamos ver se ela volta. Vamos ver, tomara que dê certo. Su, Oi, oi, que bom que pelo menos o teu áudio deu certo agora. vocês até me viram dando um tchau, não viram? Não, eu não vi não, Su. Ah, só eu que vi, então. Ô, Su, eu acho que eu não vou deixar você muito tempo no silêncio, porque pode ser que a sua conexão caia, né? Vamos fazendo um teste. Tá, então vamos fazer o seguinte: olha, eu separei aqui algumas perguntas, eu vou citá-las aqui, você só ouve, e aí você vai respondendo conforme vai vindo aí aquilo que você preparou, tá bom? Tá bom, tá bom. Então, eu estava falando para eles o seguinte: durante o dia, enquanto eu me preparava para esse momento nosso aqui da noite, me vi alguns questionamentos, né? Alguns questionamentos. E aí, dentro desses questionamentos, o que eu coloquei aqui? Vai respondendo aí para eu saber se você está me ouvindo, tá bom? Sim, sim. Tá. E vinha assim, olha, o que são emoções? Emoção e sentimento é a mesma coisa ou não, né? Só uma pinceladinha aí para que eles saibam, né, dessa diferença. O controle da emoção depende de mim ou de fatores externos? O que depende para a emoção? Uhum. Dentro dessas questões, aquilo que você preparou, né? Traga aí para nós, fale para que a gente possa se inteirar daquilo que você preparou, tá bom? Carlos, seja bem-vindo, Carlos. O primeiro ponto, talvez o mais importante deles, é dizer É, que nós não somos de ferro. Nenhum sim, de nós somos. Porque muitas vezes nós temos medo do que a gente sente, medo de não conseguir ter controle sobre as nossas emoções. Então a gente se cobra, a gente não divide, com medo do julgamento, né? Então, a primeira questão, nós não somos de ferro, nenhum de nós. Então, se vocês estão se sentindo tensos, preocupados, inseguros, com cobrança excessiva, não se sintam sozinhos. Nós não somos de ferro. Lembre-se sempre desta frase.
a gente fala muito de super-heróis, né? Às vezes nós nos comparamos muito, mas como Mulher Maravilha, nós também podemos ficar cansadas, nós também podemos querer descansar, nós também podemos chorar, gritar, e é importante a gente reconhecer aquilo que nós estamos sentindo. Nós precisamos dar atenção aos nossos sentimentos, né? Esse momento que nós estamos vivendo, ele nos trouxe várias questões. Medo, né, de repente nos contaminarmos e transmitirmos para as pessoas que estão próximas, para as pessoas que a gente ama, medo de não ter dinheiro, né? O amanhã ele é muito inseguro, nós não sabemos, a gente não tem controle. E Sim, é geralmente verdade. aquilo que nós não controlamos nos assusta, né? Nos traz um pânico. Nós encontramos dificuldade para trabalhar em casa, e isso em diversos fatores, né? Quem tem criança sabe, e quem não tem também. A gente precisa criar uma rotina, nós precisamos manter as nossas próprias regras, né? Caso contrário, tem dias que a gente tem vontade de ficar de pijama o dia inteiro, Na né? maioria deles, né? Na maioria dos dias, nós mudamos a nossa rotina, horário de dormir, de acordar, de fazer as refeições, e tudo isso vai, não parece, mas vai trazendo assim um acúmulo de sensações para a gente. Um dia nós estamos bem, no outro nem tanto. A gente vai fazer uma reunião, nós temos os imprevistos, assim como o que está acontecendo agora. Às vezes vai Sim, aparecer uma criança correndo, gritando, brigando com a irmã, né? Isso para a gente é muito comum. Nós que temos sim, filhos, nós sabemos, né? E sim, foge do nosso controle. Então, a nossa pele e o nosso sistema nervoso, eles têm a mesma origem desde a nossa formação. Então, eles são interligados. sim, E depois eu vou trazer para vocês assim exemplos, situações que talvez muitos estão sentindo, muitos estão vivenciando e não imaginam que tem a ver com as nossas emoções. Emoções e sim. sentimentos, eles não são a mesma coisa. Eles são diferentes, mas estão interligados. E isso geralmente nos traz muitas dúvidas, porque aparentemente são iguais, né? A gente acaba não sabendo diferenciar, mas eles não são as mesmas coisas. O que que é o Sim. sentimento? É o medo, é o amor, é o ódio. Sentimento é tudo aquilo que a gente sente. As emoções, apesar de estarem ligadas, elas não são, não estão, não são, o amor, não. O amor eu sinto, ele me traz várias reações, borboletas no estômago, né? Como a gente está acostumado a dizer, frio na barriga. E as emoções é aquilo que está dentro da gente. Vamos dizer que elas são internas. Por exemplo, nesse momento que nós estamos enfrentando. Ah, Su, mas como eu identifico, então, a minha emoção? Por exemplo, quem está com a pele oleosa? Quem percebeu que aumentou as espinhas, né? Acne no rosto? Quem percebeu queda de cabelo, né? Talvez para as mulheres isso seja mais perceptível. Nossa, lavei meu cabelo, saiu assim tufos. Então, tudo isso está relacionado com as nossas emoções.
Sim, que surgem através dos nossos sentimentos, daquilo que nós sentimos, do medo, da angústia, das incertezas. Então é como se fosse ali um ciclo, uma roda gigante. O nosso sistema ele está ali todo em ação. E muitas vezes nós não temos controle sobre isso. E eu tento disfarçar. Eu tento fingir que está tudo bem. Eu vou demonstrar as minhas fraquezas, mas por dentro, o meu corpo ele está dando sinais. E muitas vezes a gente faz vistas grossas, até o ponto da gente adoecer, trazendo outras consequências mais graves. sim, Então, é muito importante que vocês reconheçam. Eu sempre brinco, né, com os meus pacientes e digo assim: o nosso corpo é como se fosse, imaginem um prédio, um condomínio. Dentro da gente é como se fosse uma reunião de condomínio. Então a gente tem brigas e a gente não pode fingir que elas não acontecem. A gente tem que sentar, parar e falar: opa, vamos nos organizar. Nós temos que viver em harmonia e não brigando. Então a gente vai colocando o pingo nos is, a gente vai entender o que nos causa medo, a insegurança, a ansiedade. De repente, quantos aqui de nós não percebeu que aumentou o peso? Porque muitas vezes a gente desconta a nossa ansiedade na comida, né? Isso pode ser até um próximo ponto para a gente conversar numa próxima live. Eu sim. como nesse momento por fome ou por ansiedade? Como que eu percebo isso, né? Então, façam essa reunião interna de condomínio com vocês. Percebam aquilo que vocês estão sentindo, os conflitos internos. É exatamente como uma reunião de condomínio. Cada um lá dentro está querendo defender o seu. O medo, o amor, a ansiedade, a depressão, a insegurança. Então, ouçam, né? Não tenham vergonha, percebam aquilo que vocês estão sentindo, não queiram ser de ferro, nós não somos. Cada um tem as suas fraquezas, e as suas qualidades. E observem a pele, o cabelo, o peso, as unhas, né? E eu acho que não foi combinado, mas não aparecer na live. Imagina se de repente a gente já tivesse surtando e perdendo o controle. Foi uma situação inesperada. Sim, Aparentemente estava tudo sob controle, né? sim, Então, é uma situação que mostra também como nós vamos reagir àquilo que a gente não tem controle, aquilo que foge, né? Então, a gente precisa respirar fundo, manter a calma, é, tentar não explodir. Às vezes é tão automático, né? A gente já esbraveja, perde a paciência com os filhos, com o marido, com a esposa, com os pais. E eu costumo dizer que nessas horas a gente percebe que muitas vezes o nosso relacionamento nós tínhamos como se fosse em banho-maria, né? sim, é Eu verdade. terceirizo meus filhos para a escola, só vejo à noite, só vejo meu marido quando chega do trabalho, e aí parece que está tudo bem. Eu cobro a responsabilidade dos professores, eu terceirizo tudo. Eu sou boa para brigar, para cobrar, mas nesse momento de recolhimento que nós estamos vivendo, é que eu vejo, é que eu percebo como está, né, o meu papel.
Aquele relacionamento banho-maria, hoje, depende de mim. Acompanhar uma aula, cuidar da casa, lidar com os imprevistos, lidar com os meus sentimentos. E aí? Então, que esse momento ele também sirva para nos mostrar que não dá para ser banho-maria. Não dá para a gente terceirizar aquilo que é nosso. Muito menos as nossas emoções, os nossos sentimentos. E você viu, já disparei falar, né, Lu? Pode falar agora que já. Que delícia ouvir, né? Muito bom, muito bom. Essa sua última fala, né, me chamou bastante atenção, né? Nós somos muito bons para cobrar, né? E somos bons cobradores. Como nós queremos que as coisas sejam feitas rápidas, com qualidade e que não nos deixe na mão. Mas essa situação realmente ela está nos chamando a uma responsabilidade que sempre foi nossa. E como é que nós estamos respondendo a ela? Me fez Exatamente. refletir essa sua fala, viu? Como é que nós Muito. estamos como é que nós estamos respondendo a esta responsabilidade que sempre foi nossa? Primeiro, a olhar para o seu eu, né, interior, para essa briga de condomínio. Achei fantástico essa ilustração. Muito didático, não é? Eu gosto assim. Sim, dentro dessa reunião de condomínio, né, que são os conflitos internos, é o eu comigo mesmo, né? Não tem como fugir de mim, aonde eu vou, eu estou lá, então eu preciso me encarar, e isso exige, sim, um olhar dócil para dentro de mim, não um olhar condenador, né? Eu preciso entrar em acordo comigo mesmo para resolver algumas situações, né? E é bem interessante, gostei muito dessa ilustração do reunião de condomínio, né? Nunca morei em um, mas o que eu escuto é que tem muita briga lá, né? Exatamente, muita confusão. Cada um É, defendendo o seu, cada um com a sua verdade. E no final, é, dificilmente entra-se num acordo que agrade todo mundo, né? Com os nossos sim, sentimentos, as nossas emoções, também é assim. Quando a é gente verdade. precisa agir com a razão e não com a emoção. Então, também Sim, existe um conflito. A gente não consegue agradar geralmente, assim, numa grande maioria de vezes, o cérebro quer uma coisa e o nosso coração quer outra. e o estômago que é outra, né? Imagina essa reunião de condomínio. Sai uma Nem briga fala assim, boa. não. Tá vendo? Ó, o Carlos colocou aqui, ó, já até anotei no meu diário espiritual, né, do dia sobre o condomínio. É isso mesmo, Carlos. Tá vendo? Eu nunca Ninguém vai morei em esquecer. um, mas eu moro em mim. É isso. Eu nunca morei em um condomínio, mas eu moro em mim. Eu sei a reunião que é e a treta que é aqui dentro. Exatamente. Exatamente, você sabe, e nós que estamos aqui fora, que somos de um outro condomínio, nós não sabemos. Nós achamos Sim, que a sua reunião, ela é em perfeita harmonia, mas não, sim. Como eu queria né? que o síndico resolvesse meus problemas. Então, aí eu vou terceirizar para quem agora? Quem pode Não tem, resolver? não Não tem, né, tem, Su? não Pois é, tem. interessantíssimo isso. Gostei bastante. Todo mundo já anotou para lembrar e eu garanto que depois, assim, depois que nós terminarmos, várias reuniões vão acontecer. Sim, é verdade. Sobretudo hoje, né? E assim, é o que eu falo nas pregações. Eu desejo que eles nem durmam, Su. Exatamente. Refletindo, fazendo exame de consciência e essa reunião de condomínio, aonde tem que bater o martelo para resolver, e aí vai que nem durmam nessa noite para poder pensar em relação a isso. Tem coisas que não dá para esperar, né? Exatamente. E é nesse momento que nós vemos, por exemplo, emoção e sentimento juntos, né? Por Sim, exemplo, quando o meu cérebro ele reage a é, alguma situação externa, isso gera um sentimento. Por exemplo, eu vou atravessar
a rua e de sim, repente aparece um carro e buzina, e eu levo um susto. Ali eu tive uma emoção e que me gerou um sentimento de uma experiência emocional. Por exemplo, o medo. Eu atravessando a rua, o carro me assustou, eu distraída, ele deu uma buzinada, gerou uma emoção a um ambiente externo e fez com que resultasse numa emoção. Por que que sim, às vezes determinadas situações, geralmente até negativas, parece que o nosso corpo inteiro fica dolorido? Dói os dedos, dói as pernas, como se a gente sim. tivesse apanhado, como se a gente tivesse assim travado, travei de dor. A emoção, ela faz assim uma captação daquilo que aconteceu externo e ela transforma, vira um sentimento de uma experiência emocional. Se eu estou feliz, eu estou muito alegre com a nossa live hoje. Essa é a minha emoção. O meu sentimento vai ser de amor, vai ser de felicidade, vai ser de gratidão. Se eu estou frustrada com alguma situação, estou com raiva, estou nervosa, e isso é a minha emoção, que ela vai se transformar num sentimento de ódio, de inveja, de repente, dependendo, né, da situação. E eu quis trazer esse exemplo porque isso acontece muito no dia a dia, às vezes no Sim. trabalho. Então fica fácil para a gente ir associando, né? Eu gosto bastante de fazer essas associações. E então fica fácil para a gente ir pensando, olha, aconteceu isso comigo mesmo, no trabalho, na rua, no trânsito. Nós vamos associando e vai servindo de exemplo para nos ajudar a controlar, no autocontrole, no nosso autocontrole. Sim, interessante. Eu posso, se me permite, fazer uma colocação em cima desse exemplo do atravessar a rua, Claro, tá? Dentro da emoção e sentimento. Queria só fazer uma colocação aí. Eu posso dizer que a emoção, ela é o primeiro, aquela primeira sensação que eu tenho dentro de mim, provocada por um fator externo. E ela sim, gera uma emoção, correto? Eu fui correto. atravessar a rua, até então eu estava tranquila, e de repente alguém buzinou e aquilo me deu um susto. Ou seja, fui provocada por algo externo que gerou em mim uma emoção. A emoção, ela vai me dar uma primeira reação. A primeira reação que é o susto, que é o medo, ou que é xingar, porque, né, eu fui ali provocada e ali me deu um sentimento forte ali, uma reação forte, eu acabei, né, elevando a minha voz e, né, reclamei, xinguei, resmunguei. Mas a partir do momento que eu consigo silenciar essa emoção e trabalhar ela dentro de mim, eu vou dar uma resposta. E não é porque alguém buzinou que me deixou ali com muita raiva que me fez colocar de repente um xingamento para fora. Exatamente. O Eu posso sentimento, trazer o equilíbrio e esse equilíbrio vai gerar um sentimento em mim. E talvez o sentimento seja essa emoção mais equilibrada. o sentimento, ele vai ser sempre o resultado de uma emoção. Sempre. Sim, Ele sempre vai vir. Tem situações que nós até chamamos assim, é o gatilho, né? Porque esse foi o exemplo da rua, mas internamente nós temos as nossas situações, os nossos conflitos que geram sim, uma emoção e que transforma-se às vezes num sentimento negativo. sim. Então, Olha, às o vezes Carlos está nós perguntando isso. Ó, posso dizer que a emoção é como eu vivo e o sentimento é como eu me sinto? pode, pode. A emoção, a gente pode sim dizer que é como você vive,
o sentimento não necessariamente como a gente se sente, né? Ele vai vir sempre depois de uma reação que nós tivemos externa, né? Ele não é uma regra. Ele, vamos dizer, de acordo com o momento, nós estaremos sentindo algo diferente, né? Ele muda. Entendi. E, Responde sua e, pergunta, Carlos. e é bacana porque su- é, nesse bate-papo nós vemos que surgem várias questões para uma próxima conversa, e isso mostra o quanto é complexo. Né? Por exemplo, quantas vezes a gente parou para pensar em emoções e sentimentos? Muitas vezes Aham. a gente não dá o menor valor. E é muito interessante nós vermos é, vocês participando, vocês querendo saber mais, porque isso faz com que a gente se torne pessoas melhores. A partir do momento que eu me conheço, que eu tenho essa curiosidade, por exemplo, amanhã nós estaremos pensando assim em algum momento, isso é uma emoção ou isso é um sentimento? Sim, é verdade. Vamos estar Não é? tentando identificar, né? Exatamente, assim como o Carlos fez, fantástico. É, nesse momento de quarentena que nós vivemos, por que é que às vezes parece que é tudo tão difícil? Porque nós não nos conhecemos, Sim, né? Eu não sei quais são os meus medos. Quando nós vamos fazer uma entrevista de emprego e a pessoa pergunta qual é o seu ponto forte e os seus defeitos? Quantas vezes alguém aqui não se viu gaguejando sem saber o que responder? E isso, quando a gente tem que falar o defeito de alguém, parece que é tão fácil, né? A gente olha para a pessoa e já fala, eu não gostei dela. Por isso, aquilo tem cara de chata. É fácil a gente olhar para o outro e, e reconhecer. Mas para a gente, nós não olhamos, nós não fazemos essa reflexão. Então, sim, que é esse verdade. momento, apesar de toda a insegurança que ele nos traz, que ele nos proporcione a curiosidade de nos conhecermos. Porque a Exatamente. partir do momento que você se conhece, você passa a gostar da sua própria companhia. Por que que às vezes ficar em casa parece que se torna uma tortura? Será que eu gosto da minha companhia? Será que eu me suporto? Às vezes a gente fala assim, ah, eu sou muito chata. Mas será que eu sei por quê? Não é? Então, assim, que a gente aproveite esse momento para nos conhecermos, que a gente faça uma faxina mental e que a gente deixe de lado as nossas emoções negativas, porque às vezes a gente dá muita importância para aquilo que é negativo. Ele se sobressai. Será que eu cobro tanto a minha família para fazer coisas e eu reconheço nesse período aquilo de positivo que eles também fazem? Essa semana, num atendimento, é, eu achei muito legal algo que eu ouvi, né? A pessoa estava bastante brava porque ela lavou louça, muita louça, e uma ficou sujinha. Mas ela lavou uma pilha, diz que a pia estava lotada. E aí, o que é que ela ouviu? Olha, esse aqui tá sujo. Tá, eu vou arrumar, eu vou lavar de novo. Mas você viu o tanto que eu lavei? E isso me fez refletir bastante, né? O quanto aquilo que é bom, aquilo que é positivo, passa despercebido. Sim, A própria pessoa poderia ter, eu vi que ficou sujinho, eu vou lavar, não custa, né? Era um. Mas não, é mais fácil a gente apontar o erro.
Sim. Então, que nesse momento de introspecção, de, de quarentena, que a gente perceba o quanto nós também estamos fazendo isso. A cobrança excessiva para o outro, para a gente, os julgamentos, o quanto eu ajo com a minha emoção e não Olha, com a minha razão. a Érica Romão está perguntando assim: o que sai primeiro do coração? É emoção ou sentimento? Olha que complexo, hein? Depende. Depende, Érica. Não existe uma regra, né? Talvez se fosse assim, o que sai primeiro da minha mente. Aí sim nós teríamos uma resposta, olha, é isso, isso, isso. Mas o coração geralmente é a emoção. A gente age muito com a emoção e é o nosso coração. A razão, ela fica mais para nossa mente. Por isso Sim, que às vezes a gente se vê em cada presepada. é verdade, não é fácil não. Ô, Su, tem uma pergunta aqui também. No isolamento, é normal sentir dificuldade de fazer algo que já fazia? Ah, com certeza. Muito, muito. E, e é como se virasse, como se fosse uma zona de conforto. De repente a gente se coloca numa situação como se não tivéssemos assim compromisso, né? Sim, Eu vou ficar de pijama o dia todo. Para as mulheres, né? Eu não preciso passar um batom, não quero pentear o cabelo. Não. Por que que a gente só tem que se arrumar para sair na rua, né? Aí me vem também o pensamento de quando falam assim, a gente se arruma para o outro, né? Não, nós temos que nos arrumar para a gente, né? Estou dando esse sim, exemplo de nos arrumarmos porque também é bem didático. Não, eu em casa também posso me arrumar, posso passar um batom, um rímel, né? As pessoas que estão fazendo o trabalho em casa, em home office, elas têm que a rotina do almoço, o horário do almoço, se tem um tempinho para descanso. E são coisas que a gente deixa passar despercebido, né? Ah, ninguém está me vendo, então eu posso ficar de qualquer jeito. Não, nós precisamos nos cuidar. Nós não temos que nos abandonar. Ah, eu não posso ir na manicure, mas eu posso fazer a minha unha em casa. É até o momento que a gente pode descobrir outras habilidades que a gente tem. é Então, verdade. sim, a gente se coloca numa situação como se nós fôssemos desanimando, cansando, como se criasse aquela rotina, eu não vou sair, ninguém vai me ver, então eu posso ficar de qualquer jeito, eu posso fazer as coisas, vou empurrando com a barriga, mas não, nós precisamos ali buscar uma força e enfrentar. Então, é normal sentir essa dificuldade, mas é importante que haja um esforço, né? Para que isso não mude a sua rotina, né? Então, seria isso, né? Sim, é como se a gente precisasse de alguém que nos cobrasse, né? Sim. É como se a gente Isso, então. tem o que cobrar, é, tem hora para acordar. Então a gente é normal. A gente não pode deixar a peteca cair. Pode ter o dia assim de não fazer nada? Pode, deve, é super importante. Mas quando a gente perceber que isso virou uma rotina e que isso vai nos prejudicar, que isso vai fazer com que a minha autoestima vá ficando cada vez mais baixa, é hora da gente falar, opa, peraí, preciso mudar aqui esse caminho. Então, eu vivi isso na quarentena aqui em casa, né? Eu me lembro que nos primeiros dias a preguiça estava tomando conta, né? Levantar, fazer aquele coque de sexta-feira, de dia da faxina.
E levando os dias em casa numa boa. Aí um dia eu levantei, me arrumei, né? Passei a prancha no cabelo, dei uma maquiada no rosto. Aí tava me arrumando, a minha filha mais nova de 8 anos. Ela chegou e falou assim: Nossa, mamãe, você vai sair? Eu falei: Não. Ela, mas por que que você tá se arrumando? Eu falei: Pra vocês. Ela, mamãe, que Que legal! lindo! E me deu um abraço, né? Porque eu iria ficar arrumada em casa por elas. E aí, passaram-se Tá alguns dias, vendo? eu comecei a fazer isso todos os dias. Aí, ranquei o elogio do meu esposo. Ele falou assim: Eu tenho observado que você tá, né, mais arrumada dentro de casa. Aí, eu falei para ele que me fez refletir que realmente eu me arrumo para sair para trabalhar, eu me arrumo para ir para a igreja, eu me arrumo para as atividades do portão para fora. E que essa quarentena me fez perceber que o que eu tenho de mais importante e valioso, que merece o meu melhor, a minha carinha bem arrumada, é a minha casa, é a minha família. Tem dia da preguiça que eu não quero fazer? Tem dia que eu não arrumo mesmo, né? Tem dia que não vai. Mas eu tô no esforço, porque eu não sou uma pessoa vaidosa, né? Eu gostaria de ser um pouquinho mais, não sou, né? Então eu estou no esforço de vencer a mim mesma para estar bem, né? Para a minha família. E eu vejo o quanto isso tem sido importante, Exatamente. né? O quanto E assim, uma você mãe viu, por é algo que parece que as pessoas não percebem, eles né? perceberam, porque a diferença é grande. Isso não é só com você, não é. E é um ponto importante para a gente saber que, para nós, né, nós precisamos disso. Sim, Imagina, nossas maquiagens nem entendem, tipo, cadê? Né? Nunca mais eu fui usada. Então, não, nós sim. precisamos, nós temos que nos cuidar. Você não tem noção, assim, né? Eu tenho um problema gravíssimo. Eu tenho uma preguiça de tirar maquiagem que você não tem noção. Por isso que eu já nem passava. Para Eu evitar a comecei, fadiga, né? olha, eu tenho 41 anos de idade. Eu comecei a me maquiar tem 4 anos, gente. Pelo amor de Deus. Nossa, É, porque eu não gostava, sabe? Eu achava que não fazia diferença, não, né? Male um batonzinho ali. E aí chegou um momento que eu me vi, eu me cobrando, sabe? Porque a gente pensa, ah, eu já casei mesmo, né? Não precisa, já casei mesmo, né? E aí eu me isso, vi, né, dentro desse olhar para si, emagreci 16 quilos, né? Tive um cuidado maior comigo mesma, mas por esse olhar de dar o melhor para mim, para a minha família, eu encontrei ali, ó, um outro tema isso, o amor próprio, entendeu? exatamente. Pois Esse é, é o amor que muitas vezes a gente deixa passar despercebido. A gente ama o outro e não nos amamos. sim. Depois que eu entendi essa Então, máxima, a riqueza que tem por trás disso, olha, um tema excelente, Su. já vamos anotar a próxima. Sim. E aí eu vi que muita coisa mudou, sabe? Muita coisa mesmo. Ô Lu, nós estamos falando dos nossos exemplos, mas alguns homens também devem estar tendo assim uma briguinha em casa porque não querem fazer a barba e de repente a mulher está cobrando. Você tá É barbudo, vai fazer a verdade. barba. É E isso é verdade. algo que gera um atrito também. Devem ter vários nessa situação. Sim. É preciso ter esse cuidado, né? É, nesse tempo de isolamento, a gente não pode ficar só na preguiça, fazendo o que a gente quer, do jeito que dá. A gente precisa realmente olhar para o outro. Eu acho que essa é a máxima desse isolamento, né? É olhar para o outro e tentar se adequar, tentar ver o que é melhor, para que todos vivam bem. Se eu olho só para mim, dificilmente a minha casa vai estar em harmonia, né? Eu não posso ter uma vida Exatamente. egoísta, sobretudo nesse tempo, né? Que nós estamos passando mais tempo juntos, né? Está exigindo mais de nós, né? E a gente, às vezes, até se torna egoísta, né? Uhum, Quando a gente pensa só na gente, não olha para o outro, quando a gente cobra em excesso, não reconhece pequenas coisas que foram feitas, a gente tem a mania de tratar tudo como se fosse uma obrigação. Mas é importante é que a gente saiba reconhecer, né, aquilo de positivo que o outro fez, deixar de lado um pouquinho as cobranças, ou de repente mudar a forma de cobrar. Isso faz bem para a gente, faz bem para quem recebe também. verdade. Isso traz harmonia para o lar, né?
traz para a Moço, vida. a Érica pôs aqui, olha, acho que passou algum comentário despercebido que eu não vi. A Maria fez um comentário, olha. Tem dias que sinto meu coração apertado por algum tempo. Isso é por causa do isolamento ou uma preocupação? Maria, provavelmente seja pelos dois motivos, pelo isolamento, né, por essa rotina de tensão, de preocupação, e também alguma a preocupação, né, que está ligada. Provavelmente, lógico, o meu peito, eu percebo que ele vem apertando. Se você é importante que a gente observe outros sintomas, né? A gente não pode ser negligente, mas tudo indica que é uma crise de ansiedade, né? Um dos sintomas da ansiedade é essa sensação. É até importante falar para vocês, observarem também aquilo que vocês sentem. A ansiedade, ela traz falta Fisicamente, de né? ar, aperto no peito, o coração acelera, ela traz muitos sintomas que a gente fala, estou com Covid, estou com outra doença, problema cardíaco, e muitas vezes não é, é a própria ansiedade fazendo com que a gente adoeça. Então, por isso é Sim. importante que vocês se reconheçam e percebam, né? Eu já sentia isso, eu tenho algum caso na família, porque às vezes a pessoa até vai ao médico, ela se expõe em pegar uma outra doença, sendo que se ela souber respirar fundo, se ela souber ter controle sobre o que ela sente, ela consegue se acalmar em casa e lidar com essas situações que fogem do nosso controle. Sim, é verdade. Olha, a Érica está lembrando aqui, né, que a filha da Maria está gestante. Então, isso pode agravar mesmo a preocupação, né? Com certeza, muito. Imagina a preocupação, né, dela com Sim, a filha, da chegada do bebê. Então, assim, é muito. Tira o sono, a pessoa perde o sono. De repente, quantas pessoas aqui não estão dormindo direito, com insônia, pesadelo? Então, é muito importante que vocês percebam. Se vocês sentirem isso, respirem fundo, procurem tomar uma água e vão acalmando. Eu quero até deixar é, algumas dicas, né, para vocês. Tô sentindo que eu não estou no meu normal. Então, assim, ouçam músicas que vocês gostem. Quem tiver oportunidade em casa mesmo, faça uma atividade física, assistam filmes, leiam um livro. Eu mesma amo ler. O livro proporciona que a gente faça uma viagem, conheça pessoas, outro mundo. Então, assim, leiam, é cultura, é conhecimento. sim. Fortaleçam as pessoas que estão próximos a vocês. Se de repente procure algum curso online, é muito importante que a gente tenha válvulas de escape nesse momento, né? Para que Extremamente. a gente consiga lidar com os nossos sentimentos e de repente não precisar se expor e ir num pronto-socorro, num local que a gente sabe que nesse momento está bem tumultuado. Sim. Ô, Su, a Johanna, ela colocou uma pergunta aqui que eu iria até completar com a sua fala, mas eu vou fazer a pergunta dela que eu acho que é muito pertinente, né? Como lidamos com as emoções das crianças, a ansiedade, o tédio deles também, né? Eu tenho duas aqui em casa, viu? Olha, falar para você que eu, como mãe, tô cortando um dobrado. Não tá fácil. Tem que se virar nos 30 para dar conta da energia dessas crianças, né? Porque agora tá Tem. um pouco melhor. Mas assim, volta e meia, que tédio, que tédio. E olha que tem coisa para fazer, viu? Mas elas se cansam rápido, é uma ansiedade. E comer. Comem como se não houvesse um amanhã. Gente do céu, nunca vi isso. Toda hora essas crianças, tô com fome, tô com fome, tô com fome. Às vezes eu acho até que eles foram assim um dos maiores prejudicados, né, com Uhum. isso tudo.
De repente, eu não vou mais para a escola, eu não encontro mais os meus amigos, de repente, eu me vejo trancada dentro de casa. De repente, eu não vou mais para a igreja, de repente, eu não vou mais para o shopping, para o parque, tudo mudou, né? Eles têm Casa do energia. choro, eu não vou mais para casa da minha avó. Nossa Senhora, Gente, como corta o chora, você não coração. tem noção. A minha mais nova, antes de ontem, ela teve uma crise aqui em casa. Até interessante isso. Ela teve uma crise que ela não tinha tido ainda nesse tempo. Eu recebi um vídeo da minha afilhada, né? Que é a filha do Dielton, você deve saber, a Uhum. Cecília. Então, a Bruna me mandou um vídeo assim de 40 segundos da Cecília colocando Jesus para dormir. Pensa. E na hora que a Gabriele viu esse vídeo, ela parou e ela falou: Não quero ver. Calma, filha, vem. Não, não quero ver, não quero ver, não quero ver. E nessa brincadeira entrou uma chamada de vídeo, né? Eles chamaram de vídeo. No que eles chamaram, ela começou a chorar, entrou em desespero, e ali foi a cena mais triste que eu já vi na minha vida. Ela começou, mamãe, mamãe, eu quero a minha avó. Su, você tá aí? Ai, meu Deus, estou aqui, estou Ela emocionada aqui. começou, eu quero a minha avó, por que que eu não, isso não acaba mais, eu não aguento mais esse tempo todo dentro de casa, eu não posso ir para minha escola, eu não posso ver a minha avó, eu não posso ver meus tios, eu quero os meus primos. Mãe, pelo amor de Deus, eu tô rezando, isso não acaba, até quando isso vai, mãe? E assim, pelo De amor de Deus, mãe. soluçar. Foi assim a cena mais triste. Eu não imaginava, e ela estava lidando bem. Ela estava lidando bem com tudo isso, mas ela não suportou. E eu falo para ela, olha, a gente ainda precisa agradecer muito a Deus, porque minha sogra mora aqui embaixo, minha cunhada mora em cima, tem uma bebezinha, né? E isso acaba preenchendo os nossos dias. Eu falo para ela, imagina uma Sim, criança quando cresceu que mora sozinho, que não tem outra criança perto. Então tá mais difícil ainda. Então eu vou tentando ali conversar com ela, convencê-la. Mas eu falo para você, a cena que eu vi sábado de manhã foi de cortar o coração. cortou o coração. Então é muito difícil para eles. Imagina, vó é tudo de bom, tudo de Sim, bom. Então, é nesse momento que muitas vezes a gente às vezes perde a paciência, não sabe lidar, né? Então, não, a gente precisa é, criar brincadeiras, ter os horários depois, cada dia, para que eles se distraiam, para que esse tempo não seja tão sofrido. De repente, é fazer uma receita juntos, ler um livro, uma história, de repente, brincar de massinha, para que eles consigam passar por isso bem. Porque senão é de cortar o coração mesmo. E eu sempre me pego pensando e vejo assim o quanto eles foram prejudicados, sim, né? é verdade. Mudou toda a Emocionalmente, rotina, fisicamente, mudou por tudo. tudo, tudo mudou. Então, se a gente precisa ser muito acolhedor, muito afetuoso nesse momento, para que eles passem por isso bem. E deixar, quando der vontade de chorar, vamos chorar, coloca para fora aquilo que você está sentindo, é falar sobre a gravidade, né, do momento, Uhum. explicar por que que nós estamos passando por isso e que logo nós estaremos todos juntos novamente, Sim, é verdade. Eu acho que né? a paciência, né, para com os pequenos é a chave para lidar bem com isso, né? Sim, às vezes a gente vê crianças assim de 4 anos, 5 anos tendo aula online, gente. Imagina, é até difícil a gente falar sobre isso, né? Às vezes, quantas vezes a gente fala, olha, o horário permitido para você ficar no celular é esse Os tempo, aí de últimos repente, 20 segundos vai cair. não, não quero que caia. Gente, olha, Tá vai muito cair. bom. Eu vou voltar só para despedir de vocês. Então, entrem, porque a gente tem outra live para falar, outro tema também, tá bom? Então, é bem rapidinho. Vai cair agora, 5 segundos, mas a gente volta. Espera só um